Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou eu novamente aqui, a Natália, para dar essa aula agora para vocês de pronomes, tá? Vamos continuar falando aí sobre a classe de palavras, sobre as classes de palavras, e agora essa nossa aula de pronomes. Eu vou tentar ser o mais breve possível, né? Pronomes é, assim, uma classe bem extensa, né? Tem bastante pronome, mas eu vou tentar falar assim, eu vou falar bem resumidamente, né? Eu vou explicar aqui o que tá no slide, porque senão ela fica muito extensa, e aí fica cansativo de assistir uma aula super longa de gramática, né? Eu entendo vocês. E o que que vai acontecer? Eu vou deixar para vocês, né, no final da aula, né, no, na pasta lá do Classroom, para vocês um material complementar. Então, vai ter um site para vocês verem um pouco mais sobre pronomes. Vou colocar também uns links, né, de vídeos do professor Noslen, que ele dá umas aulas bem legais também sobre gramática, tudo no YouTube. Ele tem uma didática bem legal. Então, eu espero que vocês assistam, porque nosso tempo aqui é curto, né? Esse tempo que a gente tem aqui de aula é curto, nosso formato é novo, né? Esse formato de aulas online é novo para todo mundo. Então, eu preciso também que vocês estudem por fora, né? Além de verem a aula aqui, também procurem materiais complementares para continuar estudando. E saibam que eu estou sempre aqui, né? Se vocês quiserem qualquer dúvida, quiserem tirar comigo ou com a Luana, a gente está sempre aqui para vocês, né? Se sentirem à vontade para tirar dúvidas, comentar alguma coisa, críticas, sugestões também são muito bem-vindas. Então, saibam disso, né? Procurem, assistam a aula aqui também, que é muito importante. Vejam aulas também por fora, outros materiais, né? Estudem por fora também. E perguntem pra gente, né? Tudo que vocês quiserem falar, conversar, a gente tá aqui, né? Para isso nós estamos aqui. Então vamos lá. Vamos continuar? Nós chegamos na última aula do grupo nominal. Vocês lembram dos grupos, né? Então, essa é a última aula dos grupos que falam sobre nome. É hora de explicar mais detalhadamente os pronomes. Pronome. Pronome é a classe que acompanha ou substitui o substantivo. É classificada em 7 tipos: pessoais, possessivos, demonstrativos, de tratamento, indefinidos, relativos e interrogativos. Então, como eu disse, é bastante coisa nesses pronomes aí, né? Tem até aqui uma tirinha do... Uma tirinha não, né? Um recortezinho do Chaves, que o professor Girafales fala: bem, vamos ao exame de português. Vamos lá. Godines, diga 2 pronomes. E ele fala: quem? Eu? Muito bem. Você tem 10. Ele até fica surpreso. Ele, sem querer, acabou falando 2 pronomes. Que a gente vai agora, né, adentrando na aula, vocês vão entender quais pronomes foram esses que ele falou. E pensem sempre assim: pronome, né? É pronome. Então, é uma classe de palavras que também age em função do nome. E o nome, geralmente, né, vai ser o substantivo e o sujeito, tá? O que queremos dizer com substituir um substantivo? Vejam só um exemplo. A Maria gosta de maçã. Ela come todos os dias. Então, aqui, como a gente pode ver, Maria, né, tá em destaque, porque Maria é um substantivo próprio. E a gente tem, então, aqui ela come todos os dias. Ela está substituindo o substantivo Maria, né? A Maria gosta de maçã, é a mesma coisa que aqui na segunda oração. A Maria come todos os dias. Pra gente não falar a Maria novamente, a gente coloca o pronome ela. Então, quem come maçã todos os dias? A Maria. O pronome ela substitui o substantivo. Nossa, substitui o substantivo. Substitui o substantivo Maria. E aí a gente entra na classificação desses pronomes, né? Então a gente começa com os pronomes pessoais. São aqueles que indicam as pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira pessoa, do singular ou plural. São classificados em 2 tipos, caso reto e caso oblíquo. Então, os pronomes pessoais, a gente usa ele o tempo inteiro. Na verdade, assim, a gente usa todos os pronomes o tempo inteiro, né? É que a gente não usa todos, mas a gente usa as classes, né, as classificações desses pronomes, a gente está sempre falando, é que a gente não percebe. Igual o Godinez falou, quem? Eu? Ele acabou de falar 2 pronomes e a gente nem pensa assim, eu estou falando um pronome, né? A gente simplesmente fala. Porque nós somos falantes, né, da língua portuguesa, nossa língua materna, então a gente fala sem nem perceber, né, essa classificação gramatical. E nesse caso, os pronomes pessoais, né, a gente tem essa divisão, pronome do caso reto e pronome do caso oblíquo. E quem são essas pessoas do discurso?
né? Muito importante também, quem é essa pessoa do discurso aí que estão falando. Então, a primeira pessoa é quem fala, o eu e o nós. Então, eu estou falando, né? Eu é pronome possessivo, não, desculpa, pronome pessoal. E o nós também, pronomes pessoais do caso reto. Ou o me, mim, comigo, nos e conosco, no caso oblíquo. Então, todos os pronomes da primeira pessoa se referem à pessoa que está falando. A segunda pessoa é com quem se fala. Então, eu falo com alguém, que é, no caso, né, o tu, você e vós, no caso reto. Ou vós e conosco, no caso oblíquo. Né? Então, eu, primeira pessoa, falo, a segunda pessoa, você escuta, né? Com quem eu estou falando. E a terceira pessoa é sobre quem falamos, o assunto da conversa. É tipo, quando a gente tá fofocando de alguém, fala assim, o assunto chegou. É a terceira pessoa do discurso, né? Então é o ele, ela, eles e elas, no caso reto, ou o, a, lhe, se, consigo, e os, as, lhes, se, consigo, no caso oblíquo. São essas as pessoas do discurso. E aqui tem uma tabelinha para ajudar a gente a entender melhor, né? Colocar isso mais organizado na cabeça. As pessoas do discurso, na primeira coluna, caso reto e caso oblíquo, logo em seguida. Essa aqui, gente, é tabelinha assim que vocês podem memorizar, né? Que tá certinha, bonitinha, não tem alteração. E aí vale lembrar que o singular é quando tem apenas um. Então, por exemplo, eu sou uma só, eu, singular. Plural quando tem mais de um, nós. Então é eu e mais ou uma pessoa, ou mais duas, três pessoas. Então, plural quando tem mais de um, né? O nós. Singular apenas um, eu. Então a gente tem aqui os exemplos, né, de pronomes pessoais do caso reto. Como é que eles funcionam, né? Eles são os pronomes que vão conjugar os verbos, né? A gente vai ter aula de verbos mais pra frente, né? Mas é impossível não falar deles, porque eles estão presentes o tempo inteiro. Então aqui os exemplos. Eu gosto de panquecas, tu gosta de panquecas, ela gosta de panquecas, nós gostamos de panquecas, vós gostais de panquecas, elas gostam de panquecas. Então, esses pronomes pessoais do caso reto são sempre eles que vão substituir o substantivo, né? É o nome que está agindo como sujeito, que é quem vai conjugar o verbo. Então, deixa eu pensar uma frase aqui para vocês. A Ana come bolo. Então, a Ana, além dela ser, né, o substantivo, ela está sendo o sujeito da oração, ela que está fazendo. Então, quando eu for substituir, eu vou substituir por ela. Ela gosta de panqueca. Sempre um pronome pessoal do caso reto para substituir um nome que esteja agindo como sujeito. Tá um pouco confuso, mas a gente vai ter umas aulas, né, para explicar certinho o que é isso, sujeito, né, que coisa louca é essa. Aqui a gente tem uma outra classe, né, que são as classes dos pronomes possessivos. Né, classe não, mas uma outra classificação dos pronomes, né, os pronomes possessivos. Que é bem o que o nome fala mesmo. Os pronomes possessivos indicam posse das pessoas do discurso. Né? Essas pessoas do discurso vão estar sempre presentes quando a gente for falar de pronome, tá? Porque o pronome, ele é justamente pronome, então, para o nome, e o nome ele vai se referir a alguém, a alguma coisa, então a uma pessoa do discurso. Então a primeira pessoa do singular, né, sempre assim, primeira e segunda pessoa do singular, do plural. Então os pronomes possessivos são meu, minha, ou meus, minhas, né, no caso do plural, teu, tua, seu, sua, isso tudo no caso, né, do singular aqui no caso, né, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. E aí as pessoas do plural têm o nosso, nossa, vosso, vossa, seu e sua. Então é sempre uma coisa mesmo de posse, né? Então, o meu caderno, o teu caderno, o seu caderno. O nosso caderno, o vosso caderno e o seu caderno. Sempre indicando posse, aquilo que é de alguém, que pertence. Temos os pronomes demonstrativos, né? A parte boa é que assim, os nomes dos pronomes já indicam bem o que eles são. Os pronomes demonstrativos servem para demonstrar. Então, situam coisas e pessoas temporalmente, espacialmente e dentro do próprio discurso com relação às pessoas do discurso. Confuso, né? Eu sei. Podem ser, desculpa, tem um errinho aqui de digitação. Podem ser variáveis ou invariáveis. Então, a gente tem aqui, né, uma tirinha da Mafalda. É incrível a importância do indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ah, esse deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala.
Então, o dedo indicador ele vai demonstrando, é por isso que ele está aqui como um exemplo. É demonstrativo. Vamos ver aqui no próximo slide. Mais uma vez aparecem as pessoas do discurso e os pronomes demonstrativos. Então, a gente tem o pronome este, esse, aquele, esta, essa, aquela, estes, estas, esses, essas, aqueles, aquelas. Nossa, eu falei tudo fora de ordem. Eu vou falar de novo mais bonitinho agora, tá bom, gente? Então, feminino. Ai, tá ao contrário, por isso que tá meio esquisito. Gente, inverte, tá bom? Masculino aqui o primeiro e feminino é o outro. Então, a gente tem no masculino o este, o esse, o aquele, o estes, esses e aqueles. E aí, né, o feminino vai ser esta, essa, aquela, estas, essas, aquelas. Desculpa, gente, se rio, eu não reparei a pessoa, né? E eles são variáveis por quê? Porque eles justamente mudam em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural. É por isso que a gente chama esses pronomes de variáveis, porque a palavra muda de acordo com o nome, né, no caso, assim, o substantivo, né? Então pode ser que se for um substantivo masculino, singular, este, no caso da primeira pessoa, e assim por diante. E os invariáveis é aqueles que não mudam, independente do número, se é singular ou plural, ou do gênero, feminino ou masculino. Então, isto, isso, aquilo, tá? Não vai mudar. Isto pode ser uma coisa singular, plural, vocês entenderam. Ah, e sobre os pronomes, né? Não dá pra voltar aqui na apresentação, mas sobre os pronomes demonstrativos, eu vou deixar um link para vocês de um site que está explicando bem bonitinho, porque essa questão, por exemplo, a gente nunca sabe, mas eu uso esta ou eu uso essa, né? Tem a ver com a pessoa do discurso, se está próximo de quem fala, se está perto de quem está ouvindo. Isso é uma coisa bem extensa. Então eu vou deixar o link para vocês lerem sobre. Também vou deixar os links do professor Noslan, que vai estar explicando, né, bem também essa parte. E aí, qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá bom? Só para não deixar essa aula muito extensa mesmo. Tô tentando deixar a aula mais curtinha para não ficar tão cansativo. E aí, vocês me falam se vocês gostam dessa aula mais curta, né, mais resumida, ou se preferem a aula mais longa. Preciso saber a opinião de vocês. Então, a gente tem aqui os pronomes de tratamento. São usados para se dirigir à segunda pessoa do discurso, isto é, com quem se fala. Leve em consideração o cargo ocupado por essa pessoa, idade e o grau de formalidade. Então, aqui é como que você vai ser tratado, né? Como que a pessoa vai ser tratada no discurso. Aí tem aqui um outro memezinho muito legal. Um dia, o banco perguntou, como quer ser tratado? Senhor, doutor, professor? Outro, ensina um tratamento aqui. Bem, chegou uma carta. Chegou uma carta do Banco do Brasil para esse ser humaninho aí, escrito: Caro Supremo Senhor do Universo. Então, na hora dele colocar como ele gostaria de ser tratado, ele escreveu ali, né? Nesse espacinho em branco, ele escreveu que queria ser tratado como Senhor Supremo do Universo. Isso acontece, gente, sempre. Meu irmão, ele trabalha pra Nubank, né? Não na Nubank, ele trabalha para a Nubank. E tem gente, e se vocês têm esses aplicativos, tudo, sempre tem lá, né? Como você gostaria de ser tratado. E tem gente que coloca essas coisas, viu? E a gente dá risada, que a gente, né, que trabalha com isso e vê esses nomes, dá risada, porque é engraçado, não tem nem como. Mas é isso, os pronomes de tratamento, eles servem pra saber como que a outra pessoa vai ser tratada no meio do discurso. Aí tem uma outra tabela, né, gente? Pronome é tabela pra tudo quanto é lado. É tabela pra cima de tabela e outra tabela, tem um monte de tabela. E aí tem bastante. Então, lembra também que é muito importante a gente pensar no grau de formalidade, qual é o cargo que essa pessoa ocupa, para saber como que ela deve ser tratada. Né? Eu lembro que quando eu vi isso na escola, a professora falava assim na época, você vai escrever uma carta pro Papa. Como é que você vai falar com o Papa? Aí tem um jeito certo para falar com o Papa. Cadê? Deixa eu achar aqui na tabela. Mas aqui, ó, Vossa Santidade, né? Que é o como se fala. Vossa Santidade é assim que a gente fala com o Papa. Aqui, né? Tá aqui. Na penúltima linha, de baixo pra cima. E aí tem o senhor e senhora, você, vossa alteza, vossa eminência, vossa excelência. Aí você vê qual que é o cargo que essa pessoa ocupa, qual que é a formalidade, como que você trata essa pessoa, né, no discurso, quando você for falar, e assim por diante. É assim que você procura. E tem as abreviaturas, né? Que geralmente a gente coloca abreviado, porque, por exemplo, vossa magnificência, não sei nem falar, vossa magnificência,
magnificência. Olha essa coisa complicada de dizer, né? De escrever também. Aí você, né, abrevia ali, ó, fica maravilhoso, top demais, que aí você já evita escrever um negócio tão difícil. Mas é sempre bom saber como é que é a forma completa, né, gente? Então, por isso que tá aqui. Vocês podem checar a tabela. E a gente tem os pronomes indefinidos, que são os pronomes que se referem à terceira pessoa do discurso de modo vago e genérico. Podem ser variáveis ou invariáveis. Então, por exemplo, não sei se vocês já ouviram uma música do Engenheiros do Havaí, que se chama terceira pessoa do plural também, né? Que são os pronomes indefinidos. Escutem essa música, gente. Outra indicação aqui muito legal, vocês vão entender. Depois dessa aula aqui de pronomes, né? Dá uma pesquisada mais assim, vocês vão entender bastante o que é essa música. Então, quais são os pronomes indefinidos, né? Então, lembra, variáveis quando muda em gênero e número, e variáveis quando não muda. Então, os variáveis algum, alguns, alguma, algumas, nenhum, nenhuns, nenhuma, nenhumas, todo, todas, todo, todos e assim por diante. Bastante pronomes aí também, variáveis, invariáveis. O que eu dou uma dica pra vocês é que, assim, eu falei de decorar tudo, mas não é necessariamente obrigatório, né? Decorar esse monte de tabela. Ah, eu tenho que saber todos os pronomes variáveis, invariáveis, os pronomes pessoais, né, oblíquos, tudo. Não é assim tão importante saber decorado, sabe? Vocês precisam entender como é que isso funciona no texto, né? Como é que isso funciona no texto, na fala, na escrita, como é que vocês usam isso. Vai acontecendo naturalmente conforme vocês vão lendo, vão escrevendo, então é tudo uma prática, né? Pensa assim, a gente só aprende a nadar nadando, então a gente só vai aprender a escrever bem, ler bem, lendo e escrevendo, falando o tempo inteiro. Tudo é prática, gente, tudo é prática. E aprender, assim, essa questão da norma padrão da língua também é prática. Então vocês vão praticando e tudo vai dando certo no final, vocês vão ver que, ó, fica craque tudo isso. E aqui nós temos então os pronomes relativos, né? Os pronomes relativos são os pronomes que possuem uma relação sintática com o termo anterior, funcionando como um conectivo. Podem ser variáveis ou invariáveis. Outra, né, definição um pouco complicada de se entender. Vamos lá, os pronomes relativos, eles têm uma relação, né, com algo, né, alguma coisa que já foi dita. E, por exemplo, eles vão ter essa questão de relação porque eles vão se referir a alguma coisa anterior, né? E funcionar como um conectivo porque ele vai ligar duas orações. Mais uma vez, isso é tema de análise sintática, mas a gente precisa entender isso, né? Os pronomes relativos na análise morfológica, né, na parte da morfologia, para que quando chegue na parte sintática, a gente consiga entender bem. Então aqui nós temos, né, a tabela dos pronomes relativos, né, os invariáveis e os invariáveis, né, os invariáveis são que, quem, quando, como, onde, e os variáveis são o qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cujas, cuja, cujas, quanto, quantos, quantas. E quanta também, né? A gente tem, então, aqui os pronomes relativos. E por que a gente fala que são relativos, né? Como eu disse anteriormente. Eles se relacionam com o substantivo, né, da frase. Então, por exemplo, a gente tem a frase a menina que andava de bicicleta. Esse que, né, que é um pronome invariável, ele está se relacionando, ele está se referindo ao termo a menina, né, ao substantivo menina. Sem esses. E a gente fala que ele é um conectivo porque ele está ligando a menina andava de bicicleta. Sem esse conectivo ficaria assim, né? Esse pronome ficaria a menina que andava de bicicleta, ficaria a menina andava de bicicleta. E aí dá certo me falar a menina andava de bicicleta, mas por exemplo, eu tô falando assim, a menina andava de bicicleta e a outra andava de ônibus. Quando eu falo a menina que andava de bicicleta, eu estou me referindo a essa menina que andava de bicicleta. Então ele está se relacionando, ele está retomando esse termo. Eu estou meio que especificando que é a menina que andava de bicicleta, tá? É isso. Esse caso de relação. Espero que tenha ficado claro. Esse é um negócio meio complicadinho mesmo. E nós temos os pronomes interrogativos, né, que são os pronomes empregados em orações interrogativas, isto é, as perguntas, como chamamos. São eles que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos e quantas. Até coloquei de novo aqui
essa tirinha, né, esse recorte do Chaves, que o Godines ele fala, quem? Eu? Então, quem é um pronome interrogativo. Estou fazendo uma pergunta. Quem? Eu? Quem é aquela pessoa? Quantos cadernos tem na sua mochila? Quais são os seus filmes preferidos? Então, a gente está fazendo perguntas, são pronomes interrogativos. E são pronomes, né, porque a gente está se referindo a alguma coisa, a um nome. Então, quais são os livros? Então, o quais está se referindo aos livros, né, e assim por diante. Que nem o quem aqui no caso se refere ao pronome pessoal do caso reto, pronome eu aqui, né, quem? Eu, tá? Nesse caso aqui da tirinha do Chaves. E, gente, é isso. Eu resumi bastante. Espero que vocês tenham entendido. E aqui são, eu só vou deixar quatro questões, né, dessa aula. São inclusive questões retiradas de vestibulares para vocês verem como é que é tudo. Eu vou deixar também já o gabarito na mesma no mesmo arquivo. Então, a primeira parte vai ter as questões, na segunda folha vai ter a resposta, né, as respostas. Aí vocês me falam também se é bom assim, se prefere que eu corrija, né, veja os comentários e tudo mais, para ver o que é melhor para vocês, como fica mais fácil, né, de melhor entendimento. Então aqui a questão 1. Substitua os termos destacados pelos pronomes oblíquos correspondentes. Então, A. Encontraram o corpo na estufa. Arrancara do peito uma cruz de ametistas. A disposição das plantas não permite um esconderijo. Então, como é que vocês podem escrever para deixar, né, os pronomes, substituir, né, aqui o substantivo por um pronome oblíquo? A questão 2. Por favor, passe, tananã, caneta que está aí perto de você, tananã, aqui não serve para, tananã, desenhar. Eu não expliquei muito bem a fundo nessa questão dos pronomes demonstrativos. E até tem aqui os pronomezinhos aqui, tal, oblíquo, ou do caso reto, vocês vão ver o que é melhor. Mas como eu falei, eu vou deixar também o link, né, de um site que explica bem legal também, fora os vídeos do Nozley, para vocês terem uma noção melhor do que é, como é que se usa, tá bom? E a questão 3. Assinale o item em que há erro no emprego do pronome pessoal. A questão A, a alternativa A. Recebidas as mangas, os meninos se repartiram irmãmente entre si. B. Sempre me presenteava livros dizendo-me que era para adquirir o hábito de leitura e assim por diante. A questão 4. Identifique a oração em que a palavra certo é um pronome indefinido. Ele está inclusive lá na nossa aula mesmo, ele tem uma tabela que ele está lá, então é isso, vocês vão ler a frase e ver em qual desses casos ele está como um pronome indefinido, que ele está dando uma incerteza, né, de algo. Gente, caso surjam dúvidas, é só chamar. Tá aqui o meu e-mail novamente, dessa vez ele tá certo, tá? Que neutral eu coloquei ele errado, esqueci de colocar o 98, mas agora tá certinho. Meu celular tá aí, me mandem mensagem no WhatsApp, eu respondo. A hora que vocês mandarem, quer dizer, né? Eu vou responder. A hora que vocês mandarem, se eu não estiver dormindo, eu respondo. Mas mandem sim as dúvidas, tá bom? Me falem se tá bom esse formato de aula mais curta, se prefere que seja uma aula mais longa, assim, com as explicações. Se vocês conseguem, né, assistir esses vídeos que eu vou passar, se ler o site também é bom. Vamos se ajudando, né, se descobrindo. Como eu disse, esse formato de aula novo para todo mundo, para vocês que estão assistindo e pra gente que tá preparando. Então a gente tem que se acertar para ficar o melhor para vocês, né? Para vocês entenderem melhor, ficar o mais fácil, né? O mais acessível possível. E é isso, gente. Se cuidem, tá bom? Fiquem em casa se vocês puderem. Que logo, logo a gente vai se encontrar pessoalmente, se Deus quiser, para que a gente tenha uma aula bem mais legal. Prometo. Beijos!